Olá, para você que me acompanha através do programa A Palavra Partilhada. É uma alegria estar na sua presença. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje ele vem tratar assim de uma questão muito intrigante para nós, né? A Palavra de Deus vem nos questionar sobre o nosso apego. Você é muito apegado? Você que está em casa ou no seu local de trabalho, seja lá com quem você estiver dividindo este programa de hoje, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: escuta, você é muito apegado? Irmãozinho, você é apegado às suas coisas, à sua vida, à sua família? Vamos dizer o que a palavra de Deus nos diz hoje? Convido você a pegar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, dos versículos de 51 a 62. A palavra de Deus nos diz assim: aproximando-se o tempo em que Jesus deveria ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Versículo 53, mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? 55, Jesus voltou-se, repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem disse-lhe: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou: as raposas têm suas covas e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui eu acho muito interessante e mexe comigo em particular, porque quando eu comecei a refletir e meditar esse texto, algumas coisas me ficaram assim meio confusas, né? A gente começa a ler e começa a questionar, certamente, que tipo de discípulo de Jesus eu sou? Que tipo de discípulo de Cristo que você é? E o discípulo aqui vale lembrar que não é só aqueles que o Senhor foi lá, chamou e andou com ele os 12. Hoje nós também somos discípulos do Mestre. Nós que ouvimos a palavra de Deus, que somos batizados, que temos ou não função da igreja dentro dela, ministério ou não, nós somos convidados a ser esses discípulos de Jesus, a ser um outro Cristo aqui na terra. Então a palavra de Deus me questiona em uma coisa muito interessante. Primeiro, Jesus era uma pessoa organizada. Por isso que na nossa vida, para as coisas darem certo, para a coisa ser de Deus e funcionar, nós não podemos viver de qualquer jeito. Jesus estava ali anunciando o reino de Deus, Jesus estava completando a sua missão, estava se findando, que a palavra de Deus diz aqui, aproximando-se o tempo, no versículo 51, em que Jesus havia de ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Ou seja, em meio à missão de Jesus, o tempo estava se cumprindo e o Espírito Santo de Deus foi dizendo para ele: agora é preciso ir para Jerusalém
para que o tempo vá se completando. E Jesus prontamente, escutando ao Espírito de Deus que falava no seu coração, ele já enviou 2 mensageiros. Só que vale nós lembrar que Jesus nada faz por acaso. Na palavra de Deus ele chega a falar que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele salve a todos. A vontade do Pai é que a mensagem seja transmitida a todos. A vontade do Pai é que todos os que conheçam Jesus sejam salvos e tenham vida nele. Por isso Jesus viu que naquela região ele queria passar por ali para também apresentar uma proposta de salvação àquela região. Aqui vale lembrar, de repente você está aí na internet, de repente você está na sua casa, nesse canal de televisão, de repente você está ali meditando, você está assistindo alguma coisa que fala sobre Deus, eu convido você a escutar e a indicar para que a palavra de Deus passe também pela vida de outras pessoas que às vezes não querem muito saber de Deus. E olha ali, ele enviou diante dele, ele enviou em si mensageiros, no versículo 52, que tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arrumar pousada. Vale lembrar que neste dia, que nesta hora, o Senhor está enviando mensageiros aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, aonde quer que seja que a palavra de Deus esteja atingindo neste momento, já é Jesus enviando os mensageiros, já é Jesus enviando a palavra para que a palavra prepare o teu coração e o meu coração para a presença viva do Cristo. Mas olha só o que acontece. Mediante ao envio desta palavra, mediante a essa proposta de palavra de Deus, nós temos 2 opções. Escolher receber Jesus na minha casa, na minha vida, e receber a salvação e a vida, ou nós também podemos rejeitar essa palavra. Nós podemos dizer, não, eu não quero, isso não é para mim, muito obrigado, não quero. Por isso, enquanto missionários, enquanto discípulos, nós também temos que ter esse discernimento. Ter o discernimento que há muitas pessoas a quem nós vamos levar a palavra, vão aceitar, vão acolher, vão receber e vão amar Jesus e aceitá-lo como Salvador. Mas nós também temos que entender que para muitas pessoas a quem vai ser falado a palavra de Deus, a quem vai ser encaminhado o próprio Cristo, a palavra diz que pessoas vão rejeitar o 53, mas não o receberam. E Jesus não foi fazer guerra. Jesus não foi enfiar o Cristo a proposta, não, mesmo que não quer, eu vou ficar aqui. Não. Jesus simplesmente não o receberam por ele dar mostras que ia para Jerusalém. Aqui existe toda uma questão cultural, tal, que aqui não é o nosso assunto nesse momento. Nós estamos refletindo aqui sobre esse apego, fazer ou não fazer, mas não o receberam, porque Jesus dava mostra que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Olha a ideia de João e de Tiago. Bom, já que não querem Jesus, já que não querem aceitar um mestre na sua cidade, então que venha fogo do céu e devore todo mundo e acabou, porque o que tem que prevalecer é Jesus. Ei, cuidado com o seu discipulado. Ei, você que serve o Cristo, você que leva a palavra de Deus. Eu entendo que Paulo diz, pregue, insista, persista e ameaça. Mas nós também temos que ter o discernimento se aquela pessoa quer ou não quer a pregação. Porque se a pessoa não quiser, olha a ideia de João. Então nós estamos com o mestre, nós estamos corretos. Se eles não querem, que seja destruído. Jesus disse, opa, espera lá. De repente na nossa vida missionária, para quantas e quantas pessoas nós já fizemos convite, nós já explicamos,
nós já falamos, nós já apontamos. E se a pessoa não quer o que Jesus fez, ele respeitou. Jesus respeitou. Jesus disse: eu não vim para trazer a morte, a condenação, para dizer não. Eu vim para trazer a vida. Olha o que ele diz ali, no 55. Jesus voltou-se e repreendeu severamente. Não sabeis com que espírito sois animados? Por acaso você que é discípulo, você que leva essa proposta, você não sabe que você é animado pelo Espírito Santo de Deus que dá a vida? E nesse Espírito Santo de Deus que te dá a vida, o mínimo que esse Espírito Santo tem que produzir em você é um respeito. Respeito à decisão do próximo. Jesus não veio para trazer um juízo de que isso é certo ou errado. Ele veio para trazer a vida. E não cabe a nós sermos juiz da vida do próximo. Cabe a nós apresentar a proposta. Cabe a nós ser discípulo de Cristo. Cabe a nós levar a luz da mensagem. Não enfiar a luz da mensagem goela abaixo na vida daqueles que não querem. Por isso que nós temos que combater muita coisa em oração. Se você diz, em outro momento a palavra diz, se veres que o seu irmão está errando, vai, chama e corrige. Se ele não quer ouvir, chama 1, 2 testemunhas. Se mesmo assim ele não quiser mudar de vida, então trata-o como um pagão. Não é para menosprezar, jogar no mato, matar e condenar. É para tratar como uma pessoa que não quer saber de Jesus. E rezar para que uma hora o coração dele encontre e ele aceite Jesus e queira vir para a mesma vida em que você está vivendo. Por isso o Senhor diz: não sabeis em qual espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas, mas para salvá-lo. De repente, para você salvar uma vida do pecado e da morte, não é ficar falando para ele o que está certo e o que está errado, mas é você vivendo Cristo para que ele veja o seu testemunho de Jesus a fim de que mude de vida. Jesus tinha o poder, ele poderia muitas vezes meter fogo, consumir não só com aquela, mas com toda a geração. Mas ele disse: ei, não é esse o nosso papel. O nosso papel não é de julgar, nosso papel não é de condenar. Nosso papel é de levar a proposta. Por isso aqui a palavra de Deus nos questiona muito esse discipulado. E dentro desse discipulado nós temos que tratar justamente isso. O ver, o julgar e o agir. Nós temos que tratar justamente o apego. Será que enquanto a nossa vida missionária, será que enquanto cristãos, nós estamos realmente acreditando em Jesus como o Senhor da nossa vida? Será que nós estamos acreditando em Jesus como quem cuida, como quem zela, como quem me traz a vida? Porque como missionário, olha a ideia de João e de Tiago. Eu tenho Jesus, nós temos o poder. Então será que nós estamos querendo estar com Jesus para termos poderes? Ou estamos querendo estar com Jesus para transmitir o Evangelho, para salvar, para curar e para ajudar as pessoas que através de Jesus podem ter e alcançar uma vida melhor? Então, olha lá, Jesus voltou e disse: não, eu não quero que consuma, eu não quero que mate, eu não quero que brigue, eu não quero que julgue, eu não quero nem mesmo que condene aquela cidade que não me aceitou. Porque o Filho do Homem, no 56, não veio para perder as vidas, mas para salvá-la. E fim de assunto. Você aceitou, você enviou, ou melhor digo, você falou, você apresentou, você disse de Cristo que Jesus quer estar na casa, naquela vida, naquele coração. A pessoa resistiu, apenas entregue o coração dele para Deus e ore. E ore para que um dia essa vida toque o coração. E Jesus foi para outra povoação. Jesus não parou de fazer. Se de repente você ora pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu trabalho, você vem encontrando resistência, Jesus apenas tirou o pé, mudou de direção, mas continuou com o projeto de salvação para
toda a humanidade, para todos aqueles que querem e desejam. Então, de repente, na sua casa, você está falando, a pessoa não muda. Você explica, você ensina, você fala, a pessoa não está nem aí, continua. Ei, faça que nem Jesus. Recue, mude a direção, porque lá na frente você vai ver que você vai encontrar alguma pessoa que vai aceitar a proposta de Deus e através daquela pessoa, aquela humanidade é salva. Porque a palavra de Deus aqui nos diz, olha lá, que ele estava indo, os pessoal de Samaria não queria porque dava indícios que ele ia para Jerusalém. Então, como existia esta questão, como eu disse que não é um assunto, mas existia, então o pessoal nem aceitava quem dava indício de que ia para lá. Aí era uma questão histórica da época. Mas se você analisar a palavra de Deus, você vai ver que em determinada situação, Jesus se encontrou com uma samaritana em volta de um poço e aquela mulher testemunhou o Cristo e o Cristo chegou também àquela povoação. Você viram como a vida deu uma volta, mas a salvação chegou? Por isso que muitas vezes na nossa vida, mesmo aqueles que não querem Jesus neste momento, chega num determinado momento em que o Cristo dá uma volta e adentra na nossa vida. Mas para isso é preciso nós termos a confiança de que a nossa vida é guardada por um Deus. E olha lá, a palavra de Deus nos chama para uma segunda parte. Essa primeira parte é de como nós estávamos vivendo o nosso discipulado, se estamos aceitando ou não, se estamos empurrando Jesus goela abaixo na vida do outro, ou se estamos sendo o Cristo na vida do outro. E diz que enquanto tudo isso acontecia, caminhava um homem e disse, o homem vendo todo aquele gesto de amor, vendo que Jesus só tinha vida, ele se sentiu tocado, e o homem disse, Senhor, no versículo 57, enquanto caminhava, um homem disse-lhe, Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Não é o que acontece na nossa vida e na nossa missão? A pessoa vai num retiro, num louvor, numa celebração, gosta e diz, eu quero estar nesse povo, eu quero estar contigo, eu te seguirei. E olha o que Jesus nos dá, as raposas têm suas covas, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é desapego. Você quer vir? Você vem. Mas nós não temos garantia de comida, de bebida, nós não te damos garantia de pouso, nós te damos a garantia da vida eterna, porém, sem exigência alguma. Por isso, enquanto nós missionários, ao ser convidados e chamados para uma missão, o nosso foco tem que estar em Jesus, no Evangelho e na Palavra de Deus. O nosso foco não tem que estar, se chegamos lá vamos ter hotel, se chegamos lá nós vamos ter condução, se chegamos lá nós vamos ter comida, nós vamos ter grandes camas porque minha coluna não aguenta, porque isso não. A palavra de Deus aqui, Jesus está falando, as raposas têm o seu ninho, as aves dos céus, mas o Filho do Homem não tem. Aonde anda com Jesus, com a verdade, é desafio, é desapego, é sair de si. Você tem a sua vida, em outras palavras, para esse homem, você tem sua vida e tal, eu não posso te garantir nada disso. Eu te garanto a vida, eu te garanto que com o Pai nada falta, mas não posso te dar regalia. Por isso, se nós, enquanto missionário, o nosso foco está em sair de casa para uma missão, e dentro dessa missão eu ter que... A comunidade, os evangelizadores, as pessoas que nos chamaram para ser missionário, têm que arcar com o mesmo conforto que eu tenho na minha casa, para me levar a palavra de Deus, nós estamos errados. Se é por aí o foco, porque eu não posso ficar sem comer, sem beber, sem dormir, sem o meu banho, e olha o que Jesus disse, se o Filho do Homem não teve essas garantias enquanto as nossas missões, por que nós temos que exigir garantias para anunciar o Cristo? Somos melhores que o Cristo? Somos melhor que o próprio Deus? É esse questionamento que o Senhor vem nos fazer. É o desapego, é o sair de mim e estar pronto para uma missão.
E a palavra aqui nem apresenta a resposta do cara, porque o baque é seco. A proposta é séria. A proposta é levar Jesus, a palavra. A proposta não é ser regozijado pelo evangelho que eu levo. A palavra de Deus nos diz nos versículos 59. A outro disse, segue-me. E ele pediu, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Essa é uma palavra que me chamou muita atenção. Eu fiquei imaginando. Olha lá, permita-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Eu fiquei imaginando quando eu li esse versículo. O pai do cara morreu e ele quer ir lá enterrar e Jesus não quer nem deixar o cara ir despedir do pai. Só que depois a palavra de Deus tocou ao meu coração o seguinte. Jesus fez o chamado e de repente o camarada tinha consigo. Ah, mestre, depois que meu pai morrer, aí eu vou e te sigo, porque daí eu não tenho mais preocupação. Eu imagino dessa forma. Por isso que ele diz, permita-me primeiro enterrar meu pai. Eu aqui não meditei, não questionei naquela hipótese do pai já estar ali sendo velado. Não, cogitei na hipótese do Senhor ter dito nesse termo. Por isso que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí eu logo comecei a pensar e questionar. Mas como que um morto vai levantar e enterrar o outro morto? Então logo o Espírito de Deus falou no meu coração, aqui Jesus está se tratando, meu filho, da morte espiritual. Aquele senhor, nós traduzindo para o mundo do Espírito, era apegado ao seu pai, à sua coisa, à sua família. Então ele queria primeiro, aí ele ficaria tranquilo e ia servir Jesus. E Jesus deixe que os mortos, ou seja, deixe que quem não quer Cristo, deixe que aqueles que recusaram Jesus na sua vida, aqueles que estão mortos espiritualmente, não no físico, não na carne, mas aqueles que estão morrendo por abandonar a Deus, as leis de Deus, por abandonar a igreja e a fé, permita que esses enterrem aqueles que foram morrendo. Mas o teu envio, o teu objetivo é ir lá, vai e anuncia o reino de Deus. O seu chamado é de ir e anunciar o reino de Deus. Ou seja, se o seu pai, se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, se a sua filha, se a sua comunidade não quer viver o Cristo, o envio é para você. Ah, mas então eu vou separar, largar, deixar a família do avesso? Não. Esse preenchimento é para você, é particular. Esse chamado de Cristo é um chamado para todos, mas também numa dimensão particular. Eu reflito a vocês que essa semana nossa família passou por um momento de luto, e neste luto eu questionava. Eu vi ali um parente meu sendo velado, mas eu comecei a analisar. Ali estava toda a sua família em volta, mas para essa hora, a hora da transferência, só estava ele e Deus naquele lugar. Após nós guardarmos o corpo dele, e vamos se dizer assim, enterrado, sepultado, ali não foi mulher, não foi filho, não foi casa, não foi carro, não foi os pezinhos de banana que ele plantou, não foi nada daquilo que ele cuidou enquanto estava na terra. Não foi nem mesmo filho, filha, neto, bisneto, ou seja, não foi ninguém. Não foi ninguém. É ele e Deus. Por isso que nessa hora é você e Deus respondendo este vai e anuncia que Deus te deu. Por isso que Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus não falou, agora você renuncia a seu pai, nunca mais olha para a cara dele, nunca mais viva em família, nunca mais faça nada, porque agora não. Jesus está dizendo, deixe aqueles que ainda não entendeu, que cuide daqueles que não entendeu, mas a sua missão é ir, e é sua. Ele disse para ele, tu, porém, é para ti, não é para o seu pai, não é para outro, não é para todo o resto da sua família, o envio é para você.
Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Mas, Senhor, vai. A outra ainda ele falou, Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça do que estão em casa. Porque o que a família vai pensar, o que a sociedade vai pensar, eu sair, virar as costas e deixar todo mundo. Ei, Jesus não estava falando, eu vou te matar agora e te levar para o reino do céu. Jesus estava confiando a essas pessoas uma missão. E dentro da missão, tem horas que nós temos que estar em casa, tem hora que nós temos que estar na igreja, mas tem hora que nós temos que estar indo evangelizar, seja sozinho, acompanhado, com gente ou sem gente. Tem hora que nós devemos deixar tudo e ir atender a voz de Deus, porque é muito mais confortável nós ficarmos em casa com a família, atendendo para que a sociedade veja que eu não sou uma má pessoa. Mas o envio de Cristo não é para se importar com o que a sociedade diz. Aí a gente, para estar em dia com a opinião social, familiar e religiosa, nós dizemos não para o Cristo e dizemos sim para as coisas mundanas. Aí vem a morte espiritual. Então Jesus disse, permita que os mortos enterrem os mortos, mas tu é o dever de anunciar. E a outro Jesus diz, aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, não é digno de mim. Olha lá, aquele que põe a mão no arado não é apto, e volta para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, é desprender, porque Jesus sabia que à medida que nós nos desprendemos das coisas materiais e adentramos ao mundo espiritual, a graça de Deus acompanha, que Jesus chega a dar, que Ele nos dará até 10 vezes mais ou 100 vezes mais carro, casas, pai, mãe, família, por amor ao reino, do que se nós ficássemos em casa. Porque muitas vezes, aqui eu me coloco dentro do Evangelho de Cristo, muitas vezes Deus te chamou não é porque você é o melhor, é o perfeito. De repente Deus te chamou para estar nessa missão, porque de repente você é o que precisa ser mais curado. Você é o mais necessitado da graça de Deus. E eu sempre digo isso para a nossa turma, para a nossa casa. De repente eu estou nessa missão não é porque eu sou perfeito, quero procurar tudo com... Não. De repente Jesus vê que se eu estiver fora dela, o desastre é bem maior do que eu estando buscando. Então Jesus, para me salvar, Ele me confia estar dentro de uma missão. Porque com os olhos focados no reino de Deus, a gente não vai ter tempo para focar nas coisas do mundo. Sendo assim, a nossa vida acaba sendo salva. Por isso que é uma missão. Não é um passeio, não é um turismo religioso, não é um viver gostoso passeando, é uma missão. É desapego, é acolher o reino de Deus, é deixar de fazer a minha vontade, é que eu diminua para que o mestre cresça. Ou seja, o reino de Deus e o discipulado é uma via na contramão daquilo que é os seus objetivos. Eu queria estar com meu pai, deixa seu pai e segue Jesus. Eu queria ir lá despedir da minha família, o momento é de você ir e levar Jesus. Ah, mas eu queria isso, o conforto, queria ficar em casa dormindo, descansando porque eu trabalho. Ei, o Filho do Homem, Jesus, não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Você vê que é um contrapor com a nossa vida cotidiana, com esse consumismo. E para finalizar rapidinho a palavra de Deus, para nós fecharmos o tema, você não precisa pegar, mas o profeta Isaías nos diz assim: para nós que estamos ainda muito apegados nas coisas da carne, para nós que ainda estamos trocando Jesus por todas as coisas do mundo, a palavra de Deus em Isaías nos diz assim, Isaías 55, 2: por que desprender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvir, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. É o que Jesus está te dizendo.
Escutai, vinde a mim, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, esse chamado que você tem é porque você é um homem e uma mulher de Cristo, porque você tem uma história, você é um povo de Deus escolhido, e o Senhor quer concluir com você, para através de você concluir nos demais da sua casa esta aliança. Mas é preciso nós desapegarmos. E para melhor viver esse desapego, eu convido você agora a refletir e a escutar comigo e a pedir de Jesus, através dessa música, um renovo, uma nova oportunidade. Permitir que essa música fale ao nosso coração, para que Jesus possa nos curar, libertar e assim irmos livres através dessa oração para o nosso discipulado. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória.
Sim, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, que através da tua palavra, Senhor, o Senhor venha queimar de novo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que através da tua palavra, através do teu chamado, através, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o seu fogo queime de novo, Senhor, no nosso ardor missionário. Senhor Jesus, que o teu fogo venha queimar de novo na nossa vida, na vida da nossa família, Senhor. Como diz essa letra ao qual nós meditamos e orando, sarça que só queima. Venha queimar, Senhor, venha derramar de novo o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Venha derramar o seu Espírito Santo, Senhor, sobre o nosso coração. Senhor, por todas as vezes que fizemos, Senhor, como estes homens, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos enviou. Senhor Jesus, por todas as vezes que nós fomos convidados a anunciar o seu reino, mas nós preferimos muito mais a nossa casa, nós preferimos, Senhor, muito mais ficar no comodismo, com a família, com até mesmo, Senhor, faltando de celebrações, de louvores e de retiros e de orações comunitárias, Senhor, para o nosso comodismo. Senhor Jesus, eu peço que através, Senhor, deste canto, o Senhor venha queimar de novo, Senhor, sobre nós, sobre o espírito missionário, venha queimar de novo sobre a tua igreja e sobre todos aqueles, Senhor, que em vós confia. Por isso te pedimos, Senhor, dai-nos o discernimento do ouvir a tua palavra e o discernimento de estar na tua presença, agora e para sempre. Amém. Vocês viram que coisa mais linda que é a partilha? Que coisa mais linda que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos orienta, nos dá um caminho e ela também nos repreende, mas ela também nos traz e nos devolve o amor, a paz e a alegria. Esse é o Jesus ao qual vos anuncio. É um Deus que nada faz por impulso próprio, que nada faz para destruir a vida que nós já temos. Muito pelo contrário, mediante até às vezes as nossas rejeições, ao invés dele nos destruir, ele olha com um olhar bondoso e diz, como diz a João e Tiago: calma. Enquanto estamos aqui ainda na terra, não é momento ainda de nós julgarmos, matarmos e destruirmos. Enquanto nós estamos aqui na terra, João e Tiago, não é para nós mandar fogo do céu e queimar todo mundo e acabar com tudo porque temos Jesus. É para nós amarmos, porque o Filho do Homem veio para salvar. E uma vez nos dando a salvação, aí sim, transferido na vida eterna, aí entra o papel dele de julgar os vivos e os mortos. Amém? E a você que me acompanha através deste canal de televisão, que ficou conosco meditando, orando, partilhando as coisas de Deus, meu muito obrigado, que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Vamos pedir então agora a bênção de Deus para a nossa vida, para o nosso dia, para que nós possamos respirar fundo e seguir em frente com a nossa vida, com as nossas metas, com os nossos objetivos. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!